Eu queria compartilhar hoje com os irmãos apenas um versículo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo de número 13. É bem interessante que este versículo, ele vai falar de tentação. Mas eu quero juntar esta palavra, ou até substituir esta palavra por provação e dificuldades, tá certo? Então, cada vez que nós lermos tentação, falarmos em tentação, subentenda como provações e dificuldades. Em virtude do momento em que nós estamos vivendo, que eu creio ser uma grande provação do nosso Deus para nós, filhos dele, e depois a gente vai ter muito para compartilhar e dizer o quanto Deus fez por nós, quantas coisas boas nós aprendemos de Deus durante este período de isolamento social, desta pandemia, né? Pois bem, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo vai dizer o seguinte aos Coríntios: não vos sobreveio tentação ou dificuldade, provação, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados ou provados ou sofrais, qualquer dificuldade das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, com a provação, com a dificuldade, ele vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amados irmãos, o contexto aqui era justamente o povo de Deus sendo a Paulo, de Corinto, para que não imitassem aquilo que os seus pais tinham feito, provando de todas as coisas boas de Deus e, no entanto, maldizendo de Deus, tentando a Deus. Esse era o contexto. E chegando em versículo 12, Paulo vai dizer o seguinte: portanto, cuidado, quem estiver em pé, cuidado para não cair. E aí, Paulo falando de uma dificuldade. Mas chegando neste versículo, ele vai nos dar, digamos assim, a notícia boa. Que todos nós somos tentados, na realidade, é uma verdade que eu tiro deste versículo, é que não há vida que, por mais santificada com Deus seja, que esteja isenta de tentações, que esteja isenta de provações, que esteja isenta de dificuldades. Todos estão susceptíveis, estão sujeitos às dificuldades, porque nós moramos no mundo. As dificuldades são de fato comum a todos os homens, seja ele cristão ou não cristão. Como eu tenho dito várias vezes na igreja aí, que existem pregadores que dizem que crente não passa dificuldade. Não é verdade, porque senão este versículo não estava aqui pregado para crente, como Paulo falou aos Coríntios. Uma outra coisa que eu vejo muito claramente neste versículo, amados irmãos, é a mão de Deus cuidando, o cuidado de Deus por nós. Um cuidado não para nos livrar das tentações, mas para nos dar força nas tentações, ao ponto de nós podermos vencer. Ele diz aqui que as tentações são humanas, logo, Deus não permite que nós recebamos dificuldades ou tentações, provações, que seja uma carga cavalar. Se ele permitir, ele só vai permitir uma carga que um ser humano é capaz de aguentar. E ele continua dizendo que Deus é fiel. Aliás, esta é uma das qualidades de Deus. A palavra de Deus vai dizer que mesmo que nós sejamos infiel, o nosso Deus vai permanecer fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Logo, isto faz parte da sua personalidade, do seu ser fiel. E por ele ser fiel aos seus princípios e a nós, ao que nos prometeu, Paulo diz aqui, ele não permitirá que nós sejamos tentados ou passemos por dificuldade além do que nós podemos suportar. Ainda dizendo, endossando o que eu acabei de dizer, que não tem ninguém isento de dificuldade, nós podemos olhar na palavra de Deus e podemos observar que o próprio Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, aquele que a voz disse no batismo: este é o meu Filho amado,
em quem eu me comprazo, em quem eu tenho toda a alegria, não foi isento das provações, das tentações. O diabo é audacioso. Aliás, Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 5 e versículo 8, ele disse: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor de vós, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Isto é fato. Isto não resta nenhuma dúvida. Jesus, o próprio Filho de Deus, como já disse, foi tentado. Jó, um homem que, segundo as palavras do próprio Deus, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Qualquer homem que diz a respeito de Jó, não, foi o próprio Deus dizendo para Satanás: tu observou meu servo Jó? Ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E mesmo assim, sendo este homem com este caráter, com estas qualidades, dito pelo próprio Deus, ele enfrentou a maior das provações. Perdeu tudo que possuía, sendo um homem riquíssimo, perdeu seus filhos, né? Tinha vários filhos, sofreu de uma doença terrível por muitos dias, e se não bastasse, a sua própria esposa chega na presença dele e manda que ele amaldiçoe a Deus e morra. Isso deve ter sido uma apunhalada, o maior sofrimento na vida de Jó. E se ainda não bastasse, sofrimento do Poquetiquim, chegam 3 belos amigos e passam 7 dias calados perto dele e de repente começam, depois do 7º dia, simplesmente acusando de dia e de noite de que ele era pecador e por isso estava passando por aquilo. Sofreu sendo este homem. É interessante observar ainda a respeito de Jó, que Deus permitiu que Satanás o tentasse. Deus permitiu que Satanás tirasse dele tudo, inclusive a saúde. Só disse que ele não matasse. Por quê? Satanás só vai até onde nosso Deus deixa. Deus, juntamente com as provações, com a dificuldade, ele vem com o livramento, porque ele está acima até mesmo de Satanás. E ele permitiu, porque ele sabia que esta provação na vida de Jó Jó seria capaz de aguentar o homem que era e sairia do outro lado melhor como filho de Deus do que entrara. E isso aconteceu. Em Jó 42:6, Jó vai dizer: Deus, eu te conhecia só de ouvir, agora eu te conheço pessoalmente, agora eu sei quem de fato você é, depois da dificuldade, né? Uma outra coisa interessante agora do lado contrário: se Deus permite a tentação só ao ponto que nós podemos suportar, se nós não tivermos capacidade de suportar, Ele não vai permitir. Como assim, pastor? Lá em Lucas capítulo 22 e versículo 31 e 32, nós temos uma situação em que Jesus chega para os discípulos e para Pedro e diz: Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirardes como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Se Deus permitiu que Jó fosse tentado, porque ele sabia que Jó suportaria, com Pedro foi diferente. Ele não permitiu que o diabo provasse o Pedro, não aceitou que o diabo peneirasse os discípulos. Ele disse: porque eu sei, Pedro, que você não está pronto para suportar. E aí Pedro vem com aquela fanfarrice e disse: eu estou pronto até para morrer por ti. E nós sabemos no que deu, mas na frente estava negando a Jesus Cristo, né? Portanto, esta é a nossa confiança de que as dificuldades vêm, as dificuldades estão aí. Nós estamos vivendo, acredito que uma das maiores dificuldades que nós já vivemos. Tanto nós mais maduros, como vocês mais jovens. Mas eu acredito também que é permitido pelo nosso Deus. Deus está permitindo porque Ele sabe que esta situação vai fazer com que nós saiamos do outro lado muito melhor do que nós entramos. Deus não impede, amados irmãos. Repito,
que nós sejamos tentados, mas impede que sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Ele é fiel. A sua fidelidade, como eu já disse, faz parte do seu caráter, do seu jeito de ser. Ele não permitirá que venha uma tentação maior que a sua possibilidade de passar por ela. Fez isso com Jó, permitindo, fez isso com Pedro, não permitindo. Satanás lhe tenta e está mas Deus está sob o controle até do Satanás que nos tenta, como eu já falei. Portanto, acalme-se. Acalme-se ou acalmemo-nos e saibamos que o nosso Senhor é Deus. E se Ele está permitindo que tudo isso viesse sobre nós, é porque Ele sabe, Ele tem um propósito todo especial. Aliás, eu acredito que Ele já está cumprindo alguns dos seus propósitos, né? Hoje à noite nós estaríamos olhando uns para os outros pela internet mesmo, se nós estivéssemos podendo ir para a igreja, né? Porque hoje não é dia de culto para os adultos. Enfim, aí você pode imaginar tantas outras coisas que já aconteceu na sua vida e que nós podemos fazer. Eu pretendo, quando voltarmos, fazermos um culto de agradecimento a Deus e testemunho contando o que Deus fez por nós pessoalmente, porque eu tenho certeza que vão ser muitos e muitos os testemunhos. Meus queridos irmãos, essa era a palavra que Deus colocou no meu coração hoje à noite para que compartilhasse com vocês. Espero que Deus toque nos nossos corações e faça com que este versículo tão conhecido nosso trabalhe no nosso coração hoje à noite e durante esse período de confinamento. Vamos orar então. Santo Deus, nosso querido Pai, nós queremos neste momento, Deus, na Tua presença, mesmo distante uns dos outros, mas estamos reunidos pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos agradecer, Deus, por este culto e esperamos que o nosso Deus, nosso Pai, esteja recebendo esta glória, este louvor dos céus. Obrigado a Deus por cada um dos meus irmãos que participaram dessa live, ouviram a palavra, ouviram os cânticos entoados pelo pastor Vinícius, Lídia, Luciano. Obrigado a Deus pela salvação da família do Alex. Obrigado a Deus pelo trabalho que o Senhor está colocando no seu coração, esse desejo de pregar a palavra. Ó Deus, que possa continuar. Te peço a Deus que o Senhor esteja abençoando todos os meus irmãos, livrando-os da tribulação e na tribulação também. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela restauração de muitos que já foram restaurados, como foi o caso da minha esposa, da minha filha, Luciano, Lídia, Dona Priscila, que tiveram aí doente, Max, Alex, Rosana e muitos outros, ó Deus, que estiveram doente, o Márcio, que teve essa semana com febre. Obrigado, ó Deus, pela restauração desses irmãos. Continua trabalhando em nossa vida. É o que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Amém, pastor. Muito obrigada.